No início de nossa jornada, quero que você imagine uma cena. Se os seus olhos pudessem ser abertos além do que é visível, você veria uma realidade surpreendente. Um exército celestial em posição, guardando, protegendo e cumprindo ordens diretas do Criador. Há uma dimensão invisível que nos cerca, e é nela que atuam os anjos guerreiros de Deus. Eles não são figuras distantes, mas seres reais, que já intervieram na história da humanidade em momentos decisivos, mostrando que o Senhor reina sobre todas as coisas. Um dos episódios mais marcantes dessa atuação aconteceu nos dias do profeta Eliseu. A cidade de Dotã estava cercada por um grande exército sírio. O rei da Síria estava furioso com Eliseu porque o profeta revelava ao povo de Israel todos os planos inimigos, frustrando suas estratégias de guerra. Diante disso, ele enviou uma tropa poderosa com cavalos, carros e soldados para capturar o homem de Deus. Imagine o cenário. O sol ainda nem havia surgido completamente quando o servo de Eliseu saiu e se deparou com o cerco. Ao ver os inimigos em volta, tomado pelo medo, ele correu para avisar seu senhor. Desesperado, ele disse que estavam perdidos, pois não havia como escapar daquele cerco implacável. O coração do servo estava tomado pelo pavor, mas Eliseu, em calma surpreendente, respondeu com uma frase que ecoa até hoje: "Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles." Naquele momento, aos olhos naturais, parecia impossível acreditar. Afinal, de um lado havia um exército humano numeroso e armado, e do outro, apenas 2 homens desarmados. Mas Eliseu sabia que o visível não era toda a realidade. Ele então orou pedindo que o Senhor abrisse os olhos do servo. E, de repente, o jovem teve sua visão transformada. Diante de seus olhos, ele pôde ver os montes cheios de cavalos e carros de fogo, um exército celestial que cercava Eliseu. Eram os anjos guerreiros de Deus, prontos para intervir, mostrando que o Todo-Poderoso nunca abandona os que confiam nele. Essa cena nos leva a refletir sobre a diferença entre o que vemos e o que Deus realmente está fazendo. O servo via apenas perigo e morte, mas Eliseu via proteção e vitória. Quantas vezes na nossa vida também estamos cercados por situações que parecem impossíveis de superar? Quantas vezes sentimos o peso do medo, da insegurança, das batalhas internas e externas? No entanto, a mesma verdade revelada naquele dia em Dotã continua válida. Aqueles que estão com o povo de Deus são muito mais poderosos do que qualquer adversário. Os anjos guerreiros continuam sendo enviados em missões específicas, não para agir por conta própria, mas para cumprir a ordem direta do Senhor dos Exércitos. A história de Eliseu em Dotã nos mostra não apenas a existência dos anjos, mas a realidade da guerra espiritual. Enquanto os homens se armam para lutar, há uma dimensão superior em que Deus move seus exércitos celestiais. Eles aparecem em momentos decisivos para trazer livramento, demonstrando que a vitória não vem da força humana, mas do poder divino. Ao abrir os olhos do servo, Deus também abre os nossos, para que entendamos que não estamos sozinhos nas lutas. Existe uma batalha constante, mas o Senhor tem à disposição legiões de anjos guerreiros que lutam por aqueles que são seus. Esse episódio ainda carrega uma mensagem poderosa de confiança. Eliseu não se desesperou, porque sua fé estava firmada no Deus que comanda os céus e a terra. O contraste entre a reação do servo e a do profeta é a lição que atravessa os séculos. O servo viu apenas com os olhos humanos. Eliseu enxergou com os olhos da fé. Essa é a grande diferença. Enquanto uns são dominados pelo medo, outros permanecem firmes, porque sabem que o Senhor luta por eles. E essa verdade continua valendo hoje. Talvez você esteja passando por momentos em que se sente cercado, sem saída, mas a palavra nos lembra que há mais ao nosso redor
do que podemos imaginar. A narrativa de Dothan não é uma lenda, mas um testemunho real de como os anjos guerreiros agem. Eles não aparecem para serem adorados ou exaltados, mas para cumprir o propósito de Deus. Cada movimento deles é um reflexo da vontade do Criador. Ao revelar esse exército de fogo, Deus não apenas tranquilizou o servo de Eliseu, mas também deixou para todas as gerações a certeza de que ele governa sobre tudo e que nada pode surpreendê-lo ou vencê-lo. Quando o inimigo pensa que tem a vitória garantida, o Senhor revela seu poder e transforma o cenário por completo. Essa verdade traz encorajamento profundo. Saber que anjos guerreiros existem e que estão a serviço do Altíssimo nos ajuda a enfrentar a vida com confiança. Eles estão presentes, ainda que invisíveis, movendo-se em batalhas que muitas vezes nem percebemos. Eles cumprem missões de proteção, livramento e juízo, sempre sob a autoridade de Deus. E é por isso que podemos ter paz em meio às guerras. Porque sabemos que há um exército celestial que não falha, que não se cansa e que nunca perde uma batalha. Mas a história não termina em Dothan. Esse é apenas um vislumbre do que os anjos guerreiros são capazes de fazer quando enviados pelo Senhor. A Bíblia está repleta de outros relatos em que eles entram em cena para mudar o curso dos acontecimentos, trazendo juízo para os ímpios e livramento para os justos. À medida que seguimos nessa jornada, veremos como a mão de Deus, por meio desses mensageiros celestiais, continua escrevendo a história da humanidade e revelando que a vitória sempre pertence ao Senhor dos Exércitos. Se a visão em Dothan nos mostrou o poder dos anjos guerreiros ao redor de Eliseu, outro episódio marcante nas Escrituras nos leva a contemplar a força implacável de uma única ação angelical em favor do povo de Deus. Trata-se do livramento de Jerusalém, quando o rei Ezequias enfrentava a ameaça do poderoso exército assírio. O rei Senaqueribe da Assíria havia conquistado diversas nações e agora marchava contra Judá, confiando em seu imenso poder militar. Sua arrogância era tamanha que enviou mensageiros para zombar do povo e blasfemar contra o Senhor, dizendo que nenhum Deus havia conseguido livrar suas terras da mão assíria e que, portanto, o Deus de Israel também não poderia defender Jerusalém. A cidade estava cercada e a pressão psicológica era tão intensa quanto a força do exército inimigo. O povo se sentia acuado e a sombra da derrota parecia inevitável. Mas em meio àquele cenário de terror, o rei Ezequias tomou uma decisão diferente. Ele não se rendeu ao medo, nem tentou negociar com os inimigos. Ele subiu ao templo do Senhor, abriu diante de Deus a carta de afronta enviada por Senaqueribe e derramou sua alma em oração. Reconheceu que os deuses das outras nações não tinham poder, pois eram apenas ídolos feitos por mãos humanas, mas declarou que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Seu clamor foi sincero, profundo e cheio de confiança. Foi então que Deus respondeu por meio do profeta Isaías. A mensagem era clara: o rei da Assíria não entraria em Jerusalém, não lançaria flechas contra ela, não pisaria em suas muralhas e nem a cercaria com rampas de ataque. O próprio Senhor defendia a cidade por amor ao seu nome e por causa da promessa feita a Davi. Era a garantia de que o inimigo, por maior que fosse, jamais prevaleceria contra o plano de Deus. Naquela mesma noite, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor foi enviado ao acampamento dos assírios. Sem alarde, sem barulho, sem espadas humanas em movimento, o anjo executou o juízo de Deus. 185.000 soldados caíram mortos de uma só vez. Quando a manhã chegou, o silêncio era sepulcral. O exército que parecia invencível havia sido derrotado em uma única noite, não pelas mãos dos homens, mas pelo poder de Deus através de seu mensageiro celestial.
Esse episódio é um dos mais impressionantes da história bíblica. Ele revela a força incomparável dos anjos guerreiros quando estão sob a ordem divina. Um único anjo foi suficiente para aniquilar o maior exército da época, provando que não há poder humano capaz de resistir à vontade do Senhor. É também uma demonstração de que Deus responde às orações sinceras e que nenhuma ameaça, por mais gigante que seja, pode se comparar ao poder do Altíssimo. Ao imaginar aquela noite, é impossível não sentir o peso do contraste. Enquanto o povo de Jerusalém dormia, talvez ainda angustiado, Deus já estava agindo. Enquanto o rei da Assíria se vangloriava, sua derrota já estava decretada. E ao amanhecer, o impossível havia acontecido. Isso nos ensina que muitas vezes, mesmo quando não vemos nada acontecendo, Deus está movendo suas forças celestiais em nosso favor. O impacto dessa vitória foi profundo. Senaqueribe retornou envergonhado para sua terra e acabou assassinado por seus próprios filhos, cumprindo exatamente o que o Senhor havia anunciado. Jerusalém permaneceu em pé e a fé do povo foi fortalecida. A lembrança daquela noite se tornou um marco da fidelidade de Deus e do poder de seus anjos guerreiros. Essa narrativa também traz um chamado à reflexão pessoal. Quantas vezes somos cercados por situações que parecem insuportáveis, problemas que zombam da nossa fé, lutas que parecem não ter saída, adversidades que gritam aos nossos ouvidos que não conseguiremos vencer. Mas assim como Ezequias fez, podemos levar diante do Senhor cada afronta, cada dor e cada ameaça. O mesmo Deus que enviou seu anjo naquela noite continua sendo o Deus que luta por nós. O episódio do anjo que destruiu o exército assírio também revela um detalhe importante. Os anjos não atuam de forma independente, mas cumprem exatamente a ordem de Deus. Eles não são guerreiros soltos, mas soldados celestiais em perfeita obediência ao Senhor dos Exércitos. O poder deles não está em si mesmos, mas na autoridade que recebem do Criador. Por isso, a glória nunca é deles, mas sempre de Deus. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que a segurança do povo de Deus não depende de números, nem de armas, nem de estratégias humanas, mas do cuidado do Senhor. Quando Ele decide agir, nada pode resistir. E muitas vezes, seu agir vem através desses anjos guerreiros que se movem invisivelmente para mudar a história. Assim, a noite em que Jerusalém foi salva pelo poder de um único anjo permanece como um lembrete eterno. Um lembrete de que Deus não precisa de exércitos humanos para provar sua grandeza, de que nenhuma ameaça é maior do que sua mão e de que, mesmo quando tudo parece perdido, uma única palavra sua é suficiente para transformar a derrota em vitória. E ao avançarmos, veremos que este não foi o único momento em que os anjos guerreiros intervieram de forma decisiva. A Bíblia ainda nos mostra outros relatos onde eles entram em cena, trazendo livramento, juízo e revelando que a batalha espiritual é real, mas a vitória sempre pertence ao Senhor. As histórias dos anjos guerreiros não se limitam apenas ao Antigo Testamento. Quando chegamos às páginas do Novo Testamento, percebemos que a presença deles continua marcante, mesmo diante da chegada do Messias. E em nenhum momento isso se torna tão evidente quanto na trajetória da própria Igreja nascente, quando homens e mulheres simples se levantaram para proclamar o Evangelho em meio à perseguição. Logo nos primeiros capítulos do livro de Atos, encontramos um dos episódios mais fascinantes que revelam a ação dos anjos em defesa dos servos de Deus. Pedro, um dos apóstolos mais influentes, havia sido preso por ordem de Herodes Agripa. O rei já havia mandado matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos líderes religiosos, decidiu prender também Pedro, planejando apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. O cárcere estava fortemente vigiado.
4 escoltas de soldados tinham a missão de impedir qualquer tentativa de fuga. Aos olhos humanos, não havia esperança. Mas, mais uma vez, os céus se moveram. Enquanto a igreja orava intensamente por Pedro, o inesperado aconteceu. Em plena noite, uma luz brilhou na prisão, e um anjo do Senhor apareceu. Tocando o apóstolo para despertá-lo, disse apenas que se levantasse rapidamente. As correntes que prendiam suas mãos caíram no mesmo instante. O anjo o guiou, dizendo para vestir suas roupas e sandálias, e juntos passaram pelos guardas, atravessaram o primeiro e o segundo posto de vigilância e chegaram até o portão de ferro que dava acesso à cidade. O portão se abriu sozinho, como se reconhecesse a ordem divina, e Pedro caminhou em liberdade. Somente depois que o anjo desapareceu, ele percebeu que não era um sonho, mas realidade. Essa cena é grandiosa por vários motivos. Primeiro, porque mostra que nenhuma prisão é capaz de deter o plano de Deus. Nem correntes, nem muros, nem soldados armados podem impedir o agir do Senhor quando Ele envia seus anjos. Segundo, porque nos lembra de que, enquanto muitas vezes não vemos saída, o céu já está trabalhando silenciosamente em nosso favor. A igreja não podia arrombar as portas, mas podia orar, e Deus respondeu com poder. O contraste dessa cena é marcante. De um lado, soldados confiantes em sua força e grades firmes. De outro, um anjo que não precisou levantar espada nem derrubar muralhas. Com apenas uma ordem, tudo se abriu. O poder de Deus não se manifesta sempre em batalhas sangrentas ou em destruições em massa, como no caso dos assírios, mas também em libertações sutis que demonstram a soberania do Senhor sobre todas as circunstâncias. Essa libertação de Pedro não foi apenas um alívio momentâneo, mas também uma mensagem clara para a igreja. Era a confirmação de que, mesmo diante de governantes cruéis e da hostilidade dos poderosos, o evangelho não poderia ser silenciado. O Senhor estava ao lado dos seus, sustentando-os com a presença de seus anjos guerreiros. Isso renovava a coragem dos cristãos, mostrando que suas orações não eram em vão e que não estavam sozinhos em sua missão. Ao meditarmos sobre esse episódio, percebemos que a atuação dos anjos guerreiros vai além das grandes batalhas. Eles não apenas derrotam exércitos, mas também protegem indivíduos, sustentam servos de Deus em momentos de perigo e asseguram que o propósito divino siga adiante. É como se, por trás da cortina invisível, uma guerra espiritual estivesse sempre acontecendo e os anjos fossem os mensageiros da vitória já decretada pelo Senhor. E isso tem um peso especial para cada um de nós. Porque assim como Pedro estava cercado por guardas, muitas vezes também nos sentimos cercados por situações que parecem nos aprisionar. Pode ser o medo, a ansiedade, a culpa ou problemas que parecem intransponíveis. Mas a mesma luz que brilhou na prisão pode brilhar sobre a nossa vida. O mesmo Deus que enviou seu anjo para libertar Pedro continua sendo o Deus que quebra correntes e abre portas. Outro detalhe que não pode ser ignorado é a relação direta entre a oração da igreja e a intervenção divina. Enquanto Pedro dormia, o povo de Deus estava em oração. Esse elo entre a terra e o céu revela que nossas orações têm poder. Elas mobilizam os céus, fazem mover os anjos e trazem à realidade aquilo que parecia impossível. Não foi uma multidão armada que libertou Pedro, mas uma comunidade de fé que clamava a Deus. Assim, a história de Pedro não é apenas um relato de um passado distante, mas um convite para confiarmos na mesma fidelidade divina. É um chamado para lembrarmos que os anjos guerreiros ainda estão a serviço do Senhor e que nenhum plano humano, por mais poderoso que pareça, pode frustrar o que ele determinou. E, à medida que avançamos nesse percurso,
Percebemos que essas narrativas não são isoladas. Elas fazem parte de um quadro maior que aponta para a batalha espiritual que se estende ao longo das eras. Cada episódio de livramento, cada ação dos anjos, cada vitória conquistada revela uma realidade ainda mais profunda, a de que existe um combate invisível, onde forças do bem e do mal se enfrentam, mas cujo resultado final já está garantido. E esse resultado se revela com maior clareza quando olhamos para as visões proféticas que apontam para os últimos dias. É ali que os anjos guerreiros aparecem novamente, não apenas como defensores momentâneos, mas como executores do juízo final e da vitória definitiva de Deus sobre todo o mal. Ao chegarmos às páginas do livro de Apocalipse, percebemos que a atuação dos anjos guerreiros alcança sua expressão máxima. Não se trata mais apenas de batalhas pontuais ou de livramentos individuais, mas da revelação de uma guerra cósmica que envolve toda a humanidade. João, exilado na ilha de Patmos, foi transportado em espírito para contemplar visões que ultrapassam a compreensão humana, e nelas os anjos aparecem em cenas que revelam a grandeza do plano divino. Uma das imagens mais impactantes é a da batalha no céu. João descreve que houve guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos. O dragão, identificado como a antiga serpente, o diabo e Satanás, lutou com fúria, mas não prevaleceu. Foi expulso do céu, juntamente com seus seguidores, e lançado à terra. Essa visão não é apenas uma lembrança de algo ocorrido no início da rebelião, mas também um retrato profético do destino final do inimigo. A cena é poderosa, porque revela o papel decisivo de Miguel, o arcanjo guerreiro. Ele não aparece como uma figura simbólica, mas como o líder do exército celestial, aquele que se levanta em defesa do povo de Deus. O combate descrito por João não é físico, como os homens conhecem, mas espiritual, travado em dimensões que nossos olhos não podem ver. Ainda assim, seus efeitos repercutem na história da humanidade, mostrando que cada luta enfrentada aqui na Terra é reflexo dessa batalha invisível. E João não para por aí. Ele vê anjos tocando trombetas que desencadeiam juízos sobre a terra. Vê também anjos derramando as taças da ira de Deus, sinais de que o mal não permanecerá para sempre sem resposta. Os anjos guerreiros, nesse contexto, não apenas defendem o povo do Senhor, mas também executam sua justiça. Eles são instrumentos da vitória final, marcando o fim da dor, da opressão e da rebelião. Essa narrativa desperta em nós uma mistura de temor e esperança. Temor, porque as visões revelam que o mal se intensificará e o dragão fará guerra contra os santos. Esperança, porque a vitória já está assegurada. Miguel e seus anjos triunfam e o poder do inimigo é derrotado de forma definitiva. A cada trombeta e a cada taça derramada, a justiça de Deus se aproxima de sua plenitude, revelando que nada escapa ao controle divino. Em meio a essas revelações, João também mostra o cuidado dos anjos para com o povo do Senhor. Antes que juízos caiam sobre a terra, eles marcam os servos de Deus na fronte, garantindo que não sejam atingidos pelo castigo destinado aos ímpios. Essa marca simboliza proteção e pertencimento. Mesmo em tempos de angústia e tribulação, o povo fiel não está abandonado, pois há guerreiros celestiais ao redor, cumprindo a ordem de guardar aqueles que pertencem ao Altíssimo. Esse contraste entre juízo e proteção é uma das marcas mais profundas do Apocalipse. De um lado, vemos anjos trazendo destruição como resposta à maldade. De outro, vemos esses mesmos anjos como protetores, guardando os filhos de Deus com zelo. Isso reforça a certeza de que, ainda que os dias finais sejam de grande aflição, o Senhor não deixará seus escolhidos à mercê do inimigo. Essa visão também nos conduz a uma reflexão essencial.
A vida cristã não é vivida em um cenário neutro. Existe uma batalha em andamento. Cada escolha, cada ato de fé, cada oração se insere nesse grande conflito. Os anjos guerreiros são um lembrete de que não estamos sozinhos. Existe um exército celestial ao nosso redor, batalhando em dimensões invisíveis para que a vontade de Deus prevaleça. Ao olharmos para o Apocalipse, percebemos que os anjos não apenas lutam, mas também proclamam mensagens. Eles anunciam o Evangelho eterno, chamam a humanidade ao arrependimento e alertam sobre o juízo que se aproxima. Sua atuação é tanto de guerra quanto de proclamação. São guerreiros, mas também arautos da verdade divina. Isso mostra a amplitude de sua missão: proteger, lutar, anunciar e executar. E talvez o ponto mais emocionante dessas visões seja o anúncio final. O mal não terá a última palavra. O dragão pode rugir, a besta pode se levantar, os homens podem se rebelar, mas Miguel e seus anjos prevalecerão. O céu já declarou o fim da rebelião, e o trono de Deus permanece inabalável. Essa é a certeza que sustenta os fiéis em todas as gerações. Assim, ao avançarmos para o desfecho dessa jornada, carregamos conosco essa convicção. A guerra espiritual é real, os anjos guerreiros estão ativos e a vitória já está garantida. A luta pode parecer intensa, mas o final já foi escrito. E a esperança que brilha no Apocalipse é a mesma que pode brilhar em nossos corações hoje, renovando nossa fé e nos lembrando de que estamos debaixo da proteção do Senhor dos Exércitos. À medida que as Escrituras se aproximam do seu clímax, a figura dos anjos guerreiros permanece presente, apontando para o grande desfecho da história da humanidade. O Apocalipse nos mostra que após as batalhas, trombetas e taças, chega o momento em que o próprio Rei dos Reis se levanta para vencer definitivamente o mal. Nesse instante, os anjos não aparecem apenas como combatentes, mas como parte de um cenário glorioso que revela o triunfo absoluto de Deus. João descreve o céu aberto, e sobre um cavalo branco vem aquele que é chamado fiel e verdadeiro. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Seu nome é a Palavra de Deus, e com ele segue um exército celestial, vestido de linho finíssimo, branco e puro. Aqui percebemos que não se trata apenas de anjos, mas também dos redimidos que participam do cortejo triunfal. É uma imagem de glória e majestade, onde os guerreiros celestiais acompanham o Senhor no desfecho da guerra contra as forças da escuridão. Esse é o momento em que o dragão, a besta e o falso profeta são finalmente derrotados. O mal que assolou o mundo desde o Éden encontra sua ruína definitiva. A cena é solene, mas também carregada de esperança. Os anjos que outrora guardaram, anunciaram, batalharam e protegeram, agora testemunham o cumprimento da promessa, o reino de Deus estabelecido em plenitude. Ao longo da narrativa bíblica, vimos anjos descendo para livrar um homem, como no caso de Daniel na cova dos leões. Vimos guerreiros celestiais em uma só noite destruírem o exército assírio. Acompanhamos Miguel enfrentando o dragão e suas hostes. E agora presenciamos o final dessa guerra cósmica. Em cada etapa, os anjos guerreiros cumpriram fielmente sua missão: lutar ao lado do povo de Deus e revelar que nenhuma força do mal pode resistir ao poder do Altíssimo. Essa conclusão nos leva a refletir sobre o verdadeiro propósito dessas narrativas. Não são apenas relatos de batalhas celestiais distantes, mas convites para enxergarmos a realidade espiritual que nos cerca. Cada luta diária, cada oração feita em lágrimas, cada ato de fé silencioso se conecta a esse cenário maior. Os anjos guerreiros não são personagens de histórias antigas, mas realidades que ainda hoje cercam os que confiam no Senhor.
O apóstolo Paulo já havia declarado que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa afirmação encontra eco nas visões de João. A batalha é real, invisível, mas não desesperadora. Pois se é verdade que há forças espirituais do mal, também é verdade que existe um exército de luz guiado pelo próprio arcanjo Miguel e submetido ao comando do Senhor Jesus. E essa é a certeza que mantém viva a fé dos fiéis em meio às tribulações. Ao olhar para o futuro revelado no Apocalipse, vemos que os anjos não apenas lutam, mas celebram. João descreve o som de uma multidão no céu, como o bramido de muitas águas, cantando Aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Os guerreiros celestiais, que antes empunharam espadas, agora se unem ao coro dos redimidos em adoração. É o retrato da vitória consumada, onde a guerra cede lugar à paz eterna e a justiça finalmente cobre toda a terra. Essa visão finaliza a narrativa com um chamado para nós. Se os anjos permanecem firmes em obediência, se batalham com fidelidade e celebram com alegria, então também somos convidados a perseverar. Não importa quão intensas sejam as lutas da vida, o fim já foi escrito. O mal será derrotado, a morte será vencida e a presença de Deus habitará para sempre com seu povo. E talvez esse seja o maior consolo, saber que o mesmo Deus, que enviou seus anjos para lutar por Israel, para proteger Daniel, para derrotar os assírios e para proclamar a vitória em Apocalipse, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje. Ele continua sendo o Senhor dos exércitos, o comandante das hostes celestiais, e nada pode frustrar seus planos. Assim, quando a vida parecer uma batalha árdua, podemos lembrar que não estamos sozinhos. Há um exército invisível ao nosso redor. Há anjos guerreiros cumprindo ordens, e acima deles há um rei que jamais perdeu uma guerra. O Apocalipse não é uma mensagem de medo, mas de esperança. Não é um livro de desespero, mas de vitória. Ele nos mostra que o mal tem prazo, mas o reino de Deus é eterno. E ao encerrarmos essa jornada através das páginas da Escritura, o eco das palavras de João permanece. A vitória é do Cordeiro. O trono está ocupado, o céu está em festa, e os anjos guerreiros, que atravessaram toda a história, agora participam da celebração eterna. Essa é a mensagem que sustenta a fé, que aquece o coração e que nos chama a olhar para o alto, sabendo que o Senhor dos Exércitos reina e reinará para sempre.